Olá, povo de Deus, estamos aqui para compartilhar a palavra, já que estamos praticamente há 8 meses sem ter a nossa escola da Bíblia, então quero começar com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Queremos falar sobre o que é o Evangelho. Abra em 1º capítulo, verso 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é o Evangelho, então? Diz assim, o Evangelho é o poder de Deus. E por quê? Deixa eu começar contando uma história. Estava ministrando um estudo bíblico e um dos jovens da minha igreja se fez acompanhar de um amigo que tinha curiosidade sobre a Bíblia, achava que tinha muitos erros na Bíblia e tudo mais. E foi para assistir estudo bíblico, uma reunião de meio de semana. E conforme eu expunha o Evangelho, eu falava sobre as coisas que Jesus realiza, o modo como Jesus se relacionava. Deus me tocou naquela hora e falou assim, quem aqui quer aceitar este Evangelho? Aquele moço, sentado no último banco, salta de lá e vem pelo corredor correndo. Eu nunca tinha visto ninguém aceitar Jesus correndo, não é? Mas dizem que Filipe pregou para o eunuco lá na faixa de Gaza, que ia numa caravana, ele teve que correr para pregar o Evangelho. Agora, vir correndo aceitando o Evangelho, aquela foi uma cena. Por quê? Porque o Evangelho, quando o Espírito de Deus revela a mente ao coração, num dado momento, parece que é loucura, né? Mas é loucura, como diz o apóstolo Paulo, para os que não creem. Mas no momento em que o Espírito de Deus vai à frente e toca no coração, há uma descoberta. E a grande pergunta que surge, a razão pela qual Paulo estava escrevendo aos Romanos, por que o Evangelho é o poder de Deus, nasce da própria experiência de Paulo. Paulo era doutor da lei. Estava aos pés do Rabi Gamaliel, fazendo uma pós-graduação para tornar-se rabi. E eis que nessa experiência dele estava perseguir, matar todos os hereges. Ele estivera no sacrifício de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, por conta até mesmo da doutrina que pregava, de reconhecer Jesus como Messias. E esse Paulo, com uma tarefa desse porte, foi para Damasco. Todos conhecemos a história, né? Ele não consegue chegar em Damasco com as intenções, com o sentimento e com a mente com a qual ele se dirigia. Ele tem um encontro com o ressuscitado. O ressuscitado que ele não cria na ressurreição. Os judeus foram tão ardilosos para negar a ressurreição que pagaram aos guardas do sepulcro para dizer e divulgar um boato de que os discípulos teriam ido roubar o corpo de Jesus. Então, Paulo, nas convicções dele, a ressurreição era uma farsa. E eis que, não crendo na ressurreição, não crendo que Jesus era o Messias, ele tem uma visão do céu, não é? Cai por terra e se defronta com Jesus. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Essa pergunta é uma pergunta trágica. É a pergunta trágica que ronda o coração de muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus e não conhecem o Evangelho.
Pergunta trágica por quê? Porque as informações que temos, a formação rabínica dele, fazia ele entender que pelo conhecimento ele podia conhecer Deus. Mas nós sabemos que sem encontro com Deus, sem um confronto com Jesus, é difícil, é impossível conhecer a Deus. O poder do Evangelho está no fato de que um homem totalmente contra o Evangelho, totalmente coração endurecido, tem esse encontro e, embora conhecesse teologia nos padrões, entre aspas, do próprio judaísmo, embora fosse um homem que conhecia filosofia, porque Paulo era um homem ilustrado, as suas cartas mostram ele escrevendo e citando filósofos e poetas, embora tivesse essa gama de conhecimentos, lhe faltava o mais importante, conhecer o Evangelho, conhecer Jesus. Então, a resposta que ele recebe naquele momento trágico é: eu sou Jesus a quem tu persegues. O texto chama a nossa atenção para o fato de que, diante do Evangelho, ou nós somos a favor ou somos contra. Não existe a possibilidade da indiferença diante de Jesus e diante do poder do Evangelho. O Evangelho é algo que, quando toca, apaixona. O Evangelho é algo que move os nossos braços, nossas pernas, muda o nosso pensamento. Jesus é uma figura irrecusável quando o descobrimos pelo poder da palavra e do Espírito. O Evangelho é também o poder de Deus para Paulo, porque ele, quando chegou na sua marcha missionária, chegando à cidade de Bitínia e outras cidades, a mão do Senhor estava sobre ele, pessoas eram tocadas, pessoas eram transformadas, pessoas eram curadas. O Evangelho é o poder de Deus para Paulo, porque o faz abrir mão de tudo, até mesmo da sua própria natureza humana. Ele diz: para mim o viver é Cristo. O Evangelho empolga, o Evangelho gera paixão. Mas também, acima de tudo, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus e se envolve com essa paixão por Cristo, porque ele aprendera que Jesus, lá naqueles rudimentos do Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos foi o primeiro documento a ser escrito, naturalmente o que está no Evangelho de Marcos, que foi ministrado sobre ele por Barnabé e outros que o discipularam, ele aprendeu coisas do tipo como Jesus sendo batizado. Quando Jesus é batizado, logo que você abre, os céus se abrem. Há uma declaração eterna de Deus sobre o seu Filho, dizendo: este é o meu Filho amado. Ou seja, para o judaísmo, momentos como este podem ser igualados aos momentos em que Deus se revela a Moisés, Deus se revela a Elias, e Deus se revela a Isaías no templo, tornando ele o profeta que viu Deus. Ou seja, são momentos que em teologia nós chamamos de epifania, uma manifestação divina. Ou seja, Paulo tem isso, mas ele recebeu o testemunho, porque o Evangelho é testemunho. Paulo só se converte porque ele ouvira o testemunho de tantos. O Evangelho de Marcos também narra que Jesus, o reconhecimento de que Jesus é o Messias, o reconhecimento de que não há vida fora de Jesus, se estende. Logo que Jesus sai ali do Jordão, ele entra em Cafarnaum, e ali havia um jovem endemoniado, possesso, um homem possesso de demônios. E o demônio se depara com Jesus e diz para ele: eu sei quem tu és. Sabe o que isso está significando? Tu és o santo de Deus, tu és o ungido de Deus. Amados, você abre a Bíblia e ela te ensina
que céus e terra, inferno e céu reconhecem que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. O Evangelho é o poder de Deus também, porque esse testemunho vai se propagando de uma maneira tão intensa que Jesus sai, prega, as multidões vêm chegando, as pessoas são curadas. Jesus vai atravessar até o Mar da Galileia o texto conta para nós que o barco sai à frente, começa uma tempestade, os discípulos não sabem bem o que está acontecendo e, de repente, eles enxergam Jesus andando sobre as águas. Amados, Jesus é uma paixão, o Evangelho é uma paixão, o Evangelho é poder, porque o Filho de Deus revelado no Evangelho tem domínio também sobre a própria natureza. Ou seja, não há registro de alguém que possa ter quebrado as leis físicas do universo, apenas Jesus. E ali, andando sobre as águas, nessa narrativa do Evangelho de Marcos, que Paulo recebeu muito antes do Evangelho estar redatado, ele, de maneira clara, aparece aos discípulos. Alguns pensam assim, é um fantasma, porque num mundo onde pouco se tinha contato, muitas vezes, com a própria Escritura sagrada, que era lida apenas na sinagoga, havia todo um temor sobre coisas sobrenaturais, coisa que acompanha o ser humano. Até hoje, pessoas têm medo de fantasmas, não é? E de outras manifestações que fogem ao controle do ser humano. E vendo a figura de Jesus caminhando sobre as águas, eles olham e Pedro, sempre Pedro, aquele que é proativo, pergunta: se és tu, Senhor, manda que eu possa ir até onde tu estás. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas o vento era forte, a tempestade era forte, o mar estava revolto. E então Pedro começa a temer. O verdadeiro amor, diz o apóstolo João, lança fora o medo. E ele começa a afundar. E aí ele fala aquilo que eu e você já falamos tantas vezes em oração. Salva-me, Senhor. O Evangelho é salvação. Jesus é salvação. Então diz o texto que Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e o salvou, literalmente. Sabe, amados, há um cântico que diz, e todos nós conhecemos, segura na mão de Deus e vai. Ou seja, Pedro segurou na mão de Deus. Muitos pregadores, quando leem sobre esse texto, fazem o seguinte crítica, que Pedro foi um homem de pouca fé, de pequena fé. E eu penso o seguinte, eu quero restaurar um pouco a figura de Pedro nessa narrativa, dentro desse contexto da reflexão que estamos fazendo sobre o Evangelho como poder de Deus, como paixão, né, por Cristo. Pedro pode ter faltado fé no meio da caminhada, mas quantas pessoas, além de Jesus e Pedro, você conhece que caminhou sobre as águas? Mais ninguém. Haviam 12 discípulos dentro do barco. Pedro foi o único que teve fé para descer do barco, atender o convite de Jesus. Então, a paixão por Cristo é a resposta que nós damos aos convites de Jesus. A palavra de Jesus, como estava contando aquele moço, naquela quinta-feira, em estudo bíblico, veio correndo porque ele fora afetado por essa mesma palavra que Jesus deu para Pedro, tirando-o de dentro do barco, e a palavra que Jesus deu para Pedro, segurando na sua mão: por que não tendes fé?
A fé é o instrumento pelo qual nós colocamos em prática a nossa experiência de conhecer a Jesus. A fé é o instrumento, é a atitude que quem conhece a Jesus precisa, de maneira decisiva, responder a Jesus. O Evangelho é também o poder de Deus, porque quando Jesus, ali caminhando na Galileia, chegou à cidade de Caná da Galileia, e ali havia um féretro. Uma grande multidão acompanhava Jesus, mas uma grande multidão vinha caminhando com aquela mulher viúva que acabara de perder o seu arrimo, o seu sustento, o seu filho, aquele que iria cuidar dela na sua velhice. Então era uma caravana da morte. E ao mesmo tempo, Jesus chegava na cidade com uma outra caravana. E esse é o confronto da vida. A caravana da morte se encontra com a caravana da vida. E Jesus, olhando a tragédia daquela mulher, Jesus dá uma palavra e levanta o jovem do esquife. Quando Jesus entra num lugar onde há morte, entra a vida. Onde há desespero, entra a esperança. Onde há ódio, temor, entra o amor. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que o Evangelho suscita em nós uma paixão pelo Senhor Jesus Cristo. Mais do que isso, podemos ainda continuar descrevendo as experiências narrativas. Paulo diz que Jesus é o poder de Deus também, porque na sua segunda viagem missionária, depois de ter plantado igrejas em toda a Ásia Menor, resolveu, com uma boa intenção, não é? Muitas vezes nós nos movemos por boas intenções que não necessariamente são o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo volta na sua segunda viagem missionária, buscando atender o pedido de Deus, o chamado de Deus, a sua paixão por Cristo. Ele volta para confirmar os discípulos. E você sabe o que está escrito lá em Atos 16? Está dito que o Espírito resistiu, o Espírito recusou a bênção sobre eles. E aí você fica pensando, mas afinal ele era servo de Deus, ele estava fazendo o que Deus mandara fazer. Só, amados, que Deus tem caminhos que são mais altos que os nossos caminhos. Esse é o ensino do profeta Isaías, lá no capítulo 55. Deus tinha outros propósitos. Muitas vezes imbuídos da convicção que estamos fazendo o que é melhor para o reino de Deus, o que é melhor para Deus, mas não estamos fazendo o que Deus está mandando fazer. Paulo experimenta uma resistência. Você vai lendo o texto e ele vai de cidade em cidade e nenhuma pessoa se converte. Não há testemunho, como na outra viagem, de atos e prodígios de Deus, até que, chegando a Troade, que era um porto que ficava à beira-mar, ele decide, vamos orar. E diz que à noite, enquanto dormiam os discípulos e ele orava, teve uma visão em que um jovem macedônio dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Evangelho é o poder de Deus, porque Deus deseja alcançar o mundo todo com essa mensagem. O Evangelho é apaixonante e cria em nós uma paixão por vidas, porque Deus quer te usar, quer me usar para propagar essa revelação de amor, de graça, de perdão. E diz o texto que, com essa visão, diz o texto que passamos a Macedônia. E fomos. E chegando na Macedônia, muitas vezes nós pensamos que estamos atendendo o chamado de Deus, todas as coisas vão correr bem.
A primeira coisa é que Deus estava desconstruindo coisas na vida de Paulo. O Evangelho, quando vem como poder de Deus, como vida na nossa vida, ele reordena as nossas prioridades, reordena os nossos critérios e os nossos princípios. O primeiro grupo que Paulo encontra é um grupo de oração de mulheres, liderado por Lídia. Vocês têm ideia de como era a concepção de um judeu ortodoxo? Outro dia vi que nessa TV a cabo o filme Um Violinista no Telhado. Não sei quantos viram esse filme, de uma vila lá na União Soviética, no tempo do período já da Revolução Comunista, e aquele mostra aquela ortodoxia do judaísmo, família por família, né? E nessa dimensão, Paulo, como fariseu, havia aprendido que um fariseu, que um judeu, não podia dirigir a palavra a uma mulher que não fosse a sua mãe, sua esposa, sua filha. E ele se depara, Deus envia ele como missionário, e ele se depara logo com um grupo de mulheres, todas interessadas em ouvi-lo no Evangelho. E ele, movido pelo Espírito, ele prega ali para aquelas mulheres. E Lídia se converte. E ele diz, bom, agora, Tiago, vou entrar na cidade. Porque esse lugar de oração era fora, o rio, à beira da cidade. Mas Lídia, o texto bíblico diz assim, o constrangeu. Significa quase que o obrigou a ir e pousar na casa dela. Isso, do ponto de vista de toda a formação de Paulo, era uma tremenda heresia. Porém, Deus não faz acepção de pessoas. E uma das coisas que ele faz quando nós aceitamos o Evangelho é mudar muitos dos nossos conceitos. E um deles foi que Deus quer incluir em seu ministério, e tem feito isso com um êxito na história da igreja, homens e mulheres. Chegando na cidade, o que nós encontramos é novamente uma mulher feiticeira, profetisa de um culto pagão, que enquanto Paulo pregava, dentro do mundo greco-romano era comum haver tipo uma praça com tribuna, com lugares em que filósofos, poetas declamavam, então havia espaço para eles, quanto mais deuses, melhor era. E Paulo começa a pregar. E aquela jovem, movida pelo inferno, elogiava Paulo. Muito cuidado com elogios. Muito cuidado com elogios. Porque ele mexe com as coisas mais valiosas da nossa carne. A gente ergue o peito e diz assim, finalmente alguém está reconhecendo o meu valor. Quem não gosta de elogio? Todos nós. Quando na porta da igreja, agora a gente não pode fazer isso, vai cumprimentar as pessoas, a sua palavra foi uma bênção. A gente diz assim, graças a Deus, mas por dentro o pastor fica feliz de ouvir uma coisa como essa, né? Todos nós gostamos de elogio, não é verdade? Só que muitas vezes o elogio busca manipular as nossas emoções, mudar a nossa percepção das coisas. Por exemplo, que somos pecadores, que somos carentes da graça de Deus. E aí Paulo acaba tendo discernimento e expulsa o demônio que estava sobre aquela jovem que o estava elogiando, dizendo, ouçam-no, é um servo do Deus Altíssimo. E aí, ela liberta, e ela era a grande atração da cidade. E todo o comércio de ídolos e tudo mais que havia se levantam e começam a acusar Paulo de estar pregando estranhos deuses. Veja você, a narrativa do Evangelho nos avisa, se alguém não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno do reino dos céus. E quando você entra na missão, muitas vezes você vai ser aplaudido e apoiado.
mas muitas vezes você vai ser rejeitado. E nesse momento, o servo de Deus, o ungido de Deus, o apóstolo, é lançado numa prisão junto com Silas. O que é que a gente faz? O que que o Evangelho, o que é paixão por Cristo, o que é paixão por vidas, faz no coração de quem está nessa obra? Faz com que a gente consiga entender que as tribulações geram glória e poder na nossa vida, na continuação da caminhada. Ali, naquela prisão, disposto a fazer como muitas vezes nós fazemos quando nos vem uma dificuldade, Paulo podia começar a reclamar: Senhor, eu nem queria vir para cá. Eu nem queria vir para essa cidade. Senhor, eu queria ter ficado na Ásia Menor. Agora vim atendendo o seu chamado e agora estou com chibatadas nas costas, minhas costas estão sangrando. Está doendo, Senhor. E agora eu estou amarrado aqui no cárcere interior. Essa seria uma opção muito humana. Até compreensível, diríamos muitos de nós. Mas sabe o que Paulo fez? O que Silas fez? Eles louvavam ao Senhor, glorificavam a Deus pelo privilégio de estar sofrendo por amor de Cristo. Isso faz muita diferença. E sabe qual foi o resultado? O carcereiro e toda a sua família foram ganhos para Jesus. Então, preste atenção. O Evangelho é gerador de vida. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é o amor de Deus por você e por mim. Que Deus te abençoe. Amém.